Recaídas ao longo de um processo de recuperação da dependência química. Como lidar com elas? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo dentro de uma série de vídeos sobre esse tema, recaídas, direcionado especificamente para pais que estão acompanhando o seu filho no processo de recuperação e que estão ávidos por dar o seu máximo para ajudar os filhos a terem sucesso nesse processo. Nesse primeiro vídeo eu vou entrar nessa pergunta aqui do como lidar com a recaída e vou entrar em vários outros aspectos específicos nos outros vídeos que vão estar agrupados numa playlist sobre esse tema. Por que esse tema e por que tanto enfoque assim nesse assunto? Porque a gente sabe que a recaída é o fantasma que está sempre assombrando o processo de recuperação. E é o tema que gera mais ansiedade e dor, tanto para a família quanto para o dependente. Ansiedade, enquanto o filho consegue estar sem usar droga, porque fica aquela ansiedade do, puxa, será que ele vai dar conta? Será que vai recair? Será que a gente vai precisar viver de novo todo aquele inferno que a gente viveu com o uso de droga dele? Como a gente pode tomar cuidado para não atrapalhar o processo até que ele está indo bem agora? O que a gente faz, o que não faz? Muita ansiedade para não viver de novo o que uma recaída traz. Tá? E todo aquele sofrimento que a recaída traz para a família. E para ele, logicamente. E dor quando ela acontece. Tá? Porque quando a recaída acontece, aí vem um combo de emoções difíceis que vem junto. Que é desesperança, tristeza, raiva, frustração, tudo aquilo misturado numa intensidade, aquela vontade de desistir, de não saber o que fazer, é quase um desespero. Tá? Então, sim, esse tema é muito importante e eu quero percorrer junto com você coisas que são fundamentais para você, pai ou mãe, poder dar o máximo que está ao teu alcance para ajudar teu filho no processo de recuperação, para evitar e para lidar com as recaídas. Então, a primeira coisa que é importante você ter em mente sobre recaída, e é muito difícil absorver essa ideia, é que a recaída não significa um fracasso no processo de recuperação. Essa é a ideia mais comum que a gente tem, fala, a gente precisa evitar a recaída, porque se ele recair, isso significa que tudo que foi feito até então foi jogado fora. Tá? O tratamento foi um fracasso, não funcionou. E não é isso. Mas, dependendo de como as coisas acontecerem, ela também pode ser um fracasso. Ela também pode pôr a perder tudo que foi construído e todo o trajeto percorrido no processo de recuperação. Qual que é o grande desafio para que ela não seja um fracasso, que ela seja um elemento valioso durante o processo de recuperação? É conseguir transformar a recaída em aprendizado. Eu não sei o quanto que isso aqui já soa razoável de alguma forma para você, porque fala, puxa, como que uma recaída, uma coisa tão ruim, tão indesejada, pode ser valiosa para a recuperação e como é que ela pode ser transformada em aprendizado? Só que vai fazer sentido, vai fazer muito sentido, porque aqui está o pulo do gato de como lidar com um processo de recaída durante a recuperação. E por que eu estou falando isso com você, pai ou mãe? Porque sobre isso a família é decisiva, tá? No quanto que uma recaída pode se tornar um aprendizado e quanto que uma recaída pode significar um fracasso. Tá? Depende da família. Um ponto fundamental para você ter em mente com relação a isso, que vai fazer essa definição do que vai significar essa recaída durante esse processo. Que é o desafio, e aí é uma coisa que é muito mental para os pais. Tá? Porque num primeiro momento os pais vão estar colocando toda a energia mental deles em como que eles podem evitar a recaída do filho. Só que isso é uma armadilha, tá? Porque quando os pais estão preocupados em evitar a recaída do filho, os pais estão colocando atenção em detalhes de, puxa, não vamos desagradar ele, ou não vamos falar sobre tal assunto porque isso pode desestabilizar, ou, puxa, se ele ficar brabo com a gente, pode ser que ele resolva usar droga de novo. E essa preocupação em evitar a recaída coloca os pais, mas mantém os pais naquela posição de reféns que a dependência química acaba colocando-os de qualquer forma. Os pais ficam reféns. Então, quando tem essa ansiedade por evitar a recaída, os pais mantêm essa posição e posso garantir para você que os pais não conseguem efetivamente ajudar o filho quando eles estão com essa preocupação e com essa ansiedade para evitar a recaída. Sobre evitar a recaída,
tem uma máxima, na verdade, que eu sempre uso nos vídeos aqui e no curso online que eu tenho para pais também, que é que todas as estratégias que funcionam e que realmente ajudam o filho no processo de recuperação, elas são contra-intuitivas. Elas vão para o lado oposto daquilo que a emoção natural leva os pais à tendência de ação. Tá? Então aquilo que é natural que vem, normalmente é o que está sintônico com a doença. A estratégia que vai funcionar é contra-intuitiva, por isso que precisa da capacitação dos pais. Então, sobre isso, né, sobre evitar a recaída, eu vou deixar no final desse vídeo aqui um link, aqui em cima, em algum cartãozinho, para um outro vídeo sobre o pós-internamento. Então, como que os pais lidam com o filho, como que eles podem ajudar o filho quando ele sai da clínica, de uma internação. Porque ali está realmente o que faz sentido para evitar uma recaída. Mas essa ansiedade de tomar cuidado com tudo para evitar a recaída, normalmente ela não ajuda. Então o desafio é conseguir se preparar e colocar o foco em estar pronto para lidar com a recaída. Qual que é o objetivo? E aqui a primeira mudança mental para você, pai e mãe, é colocar atenção que vai estar no potencial máximo de ajuda para o filho. Mentalmente vocês estarem prontos para lidarem com uma recaída. O que isso quer dizer? Que fala assim, a gente não vai ficar ansioso para cuidar dos detalhes para que ele não volte a usar droga, mas a gente vai estar se preparando ao máximo para que, caso ele volte a usar drogas, a gente vai saber exatamente como lidar. Tá? A gente vai ter um plano de ação definido já. E a gente não vai dar vazão para essa ansiedade e para esse fantasma da recaída que fica sondando a gente aqui. Então essa é a forma de encarar o fantasma de frente e fazer ele desaparecer. Tá? Falar, ok, a gente sabe que a recaída ela é muito comum no processo de recuperação e a gente sabe que o nosso papel para lidar com a recaída é o que faz toda a diferença. Então a gente vai se preparar para lidar com a recaída e não vamos ficar tentando evitar ela nos mínimos detalhes e se responsabilizando para que ela não aconteça de novo. Não sei se já faz sentido assim ou já dá para criar uma imagem da diferença disso. Essa primeira diferença é uma postura mental. Então se os pais conseguem mudar essa postura mental, pode ter certeza que isso já é um diferencial enorme dos pais que não estão se capacitando e que vão entrar nesse turbilhão da dependência química e ficam presos na dinâmica da doença. Então essa mudança de mentalidade já é um grande diferencial. O que está por trás disso? Tem uma máxima do processo de recuperação que é o seguinte: enquanto a família quer mais do que o dependente a abstinência, a família não está ajudando. Então se a família quiser mais do que ele mesmo, a abstinência quer mais por ele do que ele mesmo, a família não vai conseguir ajudar. Pelo contrário, acaba entrando nessa lógica da doença. Então qual que é o desafio aqui? É a família conseguir encontrar uma postura, uma atitude que faça com que ele queira mais se manter abstinente do que os pais. Grande desafio isso. Tá? Porque toda a lógica da dependência química da doença é ele, através da manipulação, conseguindo fazer com que os pais queiram mais por ele do que ele mesmo. Tá? Com que os pais paguem o preço da dependência química dele. E, durante a recuperação, se os pais não se capacitam, eles vão manter essa lógica de querer mais a abstinência, querer mais a recuperação do que o próprio filho que está com problema de droga. Então, conseguir essa atitude, essa postura é o ponto divisor que vai fazer a diferença, vai permitir os pais a realmente se prepararem para lidar com uma eventual recaída caso ela aconteça. Tá? E não darem vazão para aquela ansiedade. Essa imagem aqui é um pouquinho exagerada, no sentido dos pais conseguirem dormir tranquilos, de que eles não vão pagar o preço de uma recaída pelo filho. Tá? Claro que os pais não conseguem dormir tranquilos assim, tá? Mas essa é a ideia, de que a gente já sabe tão bem como lidar com uma recaída e o que a gente vai fazer caso a recaída aconteça, que quem vai estar mais preocupado em cuidar para não recair vai ser o filho e não os pais. Tá? Porque os pais estão seguros de que eles não vão pagar o preço pela recaída do filho. Eles vão conseguir passar esse preço para o filho para que seja um problema dele, a recuperação dele. E aí quando o filho consegue assumir a responsabilidade pela própria recuperação, isso tem um poder e isso faz uma diferença para um processo que realmente funciona e que tem consistência, que hoje talvez você não imagine, tá? Mas essa mudança de postura dos pais favorece muito que isso aconteça e que o filho sinta essa responsabilidade e possa comprar o processo dele. E uma das formas que os pais podem fazer isso é através de combinados bem estabelecidos com o filho.
O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos imaginar a situação em que um filho precisou ser internado e vai sair da internação daqui a pouco, e os pais estão com essa ansiedade de, puxa, como é que a gente vai evitar a recaída? Então, para essa mudança de postura, uma das coisas que são fundamentais no período final do internamento é os pais poderem combinar com o filho exatamente como que as coisas vão ser na saída. Tá? Por exemplo, um combinado fundamental é, caso você volte a usar, o que a gente vai fazer? Tá? Então, podemos combinar que se você voltar a usar droga, você volta para a clínica imediatamente? Podemos. Tá? Então, ok, está combinado isso. Os pais já sabem que, se acontecer de ele recair, os pais vão providenciar o internamento imediatamente. Aqui tem muitas variáveis, isso é uma simplificação, tá? Mas eu sei que tem muitas dificuldades emocionais dos pais e na hora que o filho estiver saindo da clínica, os comportamentos, é muito mais complexo do que isso. Tá? Mas a ideia é que esteja bem definido para os pais a atitude deles e que isso seja combinado com o filho. E por que eu falo combinado com o filho e dou esse exemplo do final do internamento? Porque esses combinados, eles não são feitos quando o filho está usando droga, eles são feitos quando o filho está no melhor estado dele. Tá? E normalmente, quando a situação está um pouquinho mais grave, esse estado melhor dele acontece na clínica, quando ele está desintoxicado, está engajado com tratamento e com processo terapêutico. E uma coisa fundamental aqui é que os pais não vão fazer esse combinado para que o filho lembre do combinado depois e fale, puxa, não, realmente vocês falaram, então vamos internar. Não, provavelmente não vai acontecer isso. O filho, quando ele recair, ele não vai falar, não, ok, vocês comentaram, a gente combinou, vamos internar. Não, vai vir um monte de justificativo, um monte de explicação, não vai ser fácil assim. E aqui entra a responsabilidade dos pais. Tem uma história que eu gosto de contar para os pais, que é do Ulisses e das Sereias, que, resumidamente, Ulisses foi o único que conseguiu ir até o lugar das sereias, escutar o canto das sereias e voltar vivo. Porque todo mundo que ia para lá, escutava o canto das sereias, acabava se hipnotizando por ele, se jogava no mar e era devorado pelas sereias e não voltava mais. Qual que foi a estratégia de Ulisses? Ele fez um combinado com a tripulação que ia acompanhar ele nessa jornada. O que ele combinou com a tripulação? Falou, olha, vocês vão me amarrar no mastro lá em cima e não vão me tirar de lá por nada. Essa é a minha ordem definitiva. Tá? O que é que eu faça durante a viagem, que eu esperneie, Não, vocês não vão me tirar daquele mastro por nada, vão me manter amarrado lá. E vocês vão com tampões de ouvido para vocês não escutarem o canto das sereias. E eu vou escutar o canto das sereias e quero retornar vivo à terra firme de novo depois dessa jornada e preciso da ajuda de vocês para isso. E o que acontece? Eles vão na direção da região das sereias. Ulisses escuta o canto das sereias, fica enlouquecido, porque ele quer a qualquer custo se soltar das amarras do mastro que ele combinou com a tripulação, porque ele precisa, é uma necessidade premente dele de se jogar de encontro às sereias, de encontro àquele canto maravilhoso que ele estava ouvindo. E a tripulação é fiel ao combinado e não tira ele de lá. E assim ele é o único que consegue voltar vivo depois de escutar o canto das sereias. Essa é a ideia dos combinados com o filho naquele momento em que ele está bem. Porque quando ele estiver recaindo, ele vai estar escutando o canto das sereias. E é a responsabilidade dos pais conseguirem cumprir com o que foi combinado com ele no momento em que ele estava mais saudável. Tá? Então essa é uma metáfora boa para os pais terem em mente da responsabilidade deles. Então se combinaram que vai internar de novo, caso ele recaia, se foi esse o combinado, cabe aos pais cumprirem com o combinado. Tá? Porque quando ele estiver recaindo, ele está escutando o canto das sereias. Não adianta querer apelar para a razão e lembrar, não, puxa, Ulisses, lembra que a gente conversou lá em Terra Firme que não era para te tirar daí? Você tem certeza mesmo que você quer ficar aí agora? Não. Naquele momento ele está escutando o canto das sereias e vai querer sair dali a qualquer custo. Ok? Acho que fica clara essa ideia dos combinados e dessa responsabilidade dos pais para um processo de recaída. Qual que é o objetivo desses combinados e dos pais estarem preparados para lidar com a recaída? É não permitir que a recaída se agrave. E aqui entra essa divisão de quando que a recaída é um fracasso e quando que ela é uma oportunidade de aprendizado. Se a recaída acontece e ninguém faz nada, espera chegar nas últimas consequências da recaída para retomar um tratamento, muita coisa se perde aí. Tá? E aí, realmente, a sensação é de fracasso, de tempo perdido. Se os pais conseguem interromper a recaída, quanto antes, quando eles já identificarem o processo acontecendo, isso que permite essa diferença. Tá? Então é conseguir estancar o movimento de recaída o quanto antes. Então identificou uso de droga através de um exame toxicológico, por exemplo, os pais já tomam a atitude feita que foi combinada com ele no momento em que ele estava bem. Porque quando os pais interrompem isso, cria aqui a oportunidade de aprendizado, que é esse elemento valioso que a recaída pode se transformar. Tá?
Porque vamos imaginar, se os pais combinaram com ele vamos imaginar essa situação, tá? Ele estava internado, os pais combinaram com ele que se ele voltasse a usar, ele voltaria para o internamento. Ele sai da clínica, passa o tempo, acontecem coisas, e ele volta a usar, e os pais estavam fazendo um monitoramento toxicológico, o toxicológico acusa que ele voltou a usar. E aí ele fala, não, mas foi só foi só um deslize, eu já entendi, não, eu vi que eu não posso fazer tal coisa porque eu vou voltar a usar e tal. Você vai falar, filho, puxa, mas tá muito no começo tudo isso, a gente combinou aquilo lá, e não tem jeito, você vai voltar para a clínica, nem que seja por um período breve, para você se reorganizar e se reconectar com o tratamento. Não, mas eu não quero. Não, mas vai, a gente combinou, você vai. E os pais bancam esse combinado. Ficam várias lições já em aberto para o filho tirar esse processo. Fala, puxa, quando meus pais falam, eles realmente fazem. Tá? A palavra deles tem peso, tem valor. Não tem mais espaço para o uso de droga na minha família. Tá? Porque, olha, no menor deslize que eu usei droga de novo, eles já não fizeram como eles faziam antes, que eles ficam só ansiosos, desesperados, tentam me convencer verbalmente das coisas, não tem mais espaço, eles tomam uma atitude. E fala, puxa, já que não tem mais espaço para droga, e meus pais estão falando sério com isso, cara, onde que eu comi bola? Onde que eu não vi? O que eu não enxerguei que me levou a usar droga de novo? O que eu preciso fortalecer para que isso não aconteça de novo depois? Percebe o quanto que esse movimento dos pais abre espaço para que o filho absorva coisas importantes para ele assumir a responsabilidade da recuperação dele. E com isso, ele vai poder diminuir os pontos cegos que são naturais no processo de recuperação. Por isso que a recaída não é um fracasso também. E por isso que falam que a recaída muitas vezes faz parte de um processo de recuperação, ou é comum. Porque tem muito ponto cego ainda que ele não aprendeu. Mas, puxa, então se eu faço tal coisa, ou se eu não tomo uma atitude quando alguns pensamentos vêm na minha mente, ou se eu encontro tal pessoa, eu volto a usar droga. Então, puxa, isso era um ponto cego. Então agora eu já sei que eu preciso cuidar disso para conseguir não voltar a usar droga nessa próxima tentativa, nesse próximo ciclo do tratamento. Tá? Então, por isso que a recaída pode ser tão valiosa, porque ela vai diminuir os pontos cegos e gera esse tipo de aprendizado na mente do filho que está com problema com droga, que está precisando se comprometer com o próprio processo de recuperação. E essa é a forma que a família tem para conseguir caminhar junto dele num processo de recuperação, tal qual a tripulação de Ulisses, quando vão escutar o canto das sereias. Fazendo combinados, conseguindo manter os combinados, ser firme na palavra e na ação correspondente à palavra, ao mesmo tempo ser gentil, porque não é uma coisa impositiva e sem participação dele, é uma construção que vai ser conversada com ele quando ele está com condição de se responsabilizar pelo tratamento, vai ser combinado, vai ser... Dá para sentir que é a forma da família caminhar junta, segurar a mão dele mesmo e falar, olha, a gente está junto nessa. Tá? E a gente vai te ajudar quando você escutar o canto da sereia e a dependência química te chamar de novo, se você estiver escutando aquilo, a gente vai permanecer comprometido com o que a gente combinou a favor da tua recuperação. E assim a gente vai trilhar esse caminho juntos. Ok? Espero que tenha dado para ficar essa imagem do papel fundamental da família no processo de recuperação, de que a recaída não é um fracasso, tá? E que a família pode fazer toda a diferença para um processo de recaída poder se transformar numa peça valiosa para a recuperação do dependente químico. Um abraço e até o próximo vídeo.